Perdoamos porque fomos perdoados. O que podemos aprender com esta parábola? Esta parábola fala do perdão e do desperdão. O que o servo não aprendeu com o seu senhor? Qual é a mensagem que esta parábola nos traz? Quer saber sobre isso? Então fica conosco. Olá, para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes. Eu quero convidar você a deixar já o seu like, o seu comentário. Você que me acompanha, eu tenho certeza que esta aula vai ser uma bênção para a sua vida. Você que ainda não se inscreveu, já comece se inscrevendo, ative o sininho e você receberá as notificações com relação às aulas que serão liberadas. Hoje eu quero discorrer sobre um assunto muito importante. Nós temos aqui uma pergunta muito interessante que o apóstolo Pedro, ao se aproximar de Jesus, ele o questiona, dizendo: quantas vezes meu irmão pecará contra mim e quantas vezes eu devo lhe perdoar ou deverei lhe perdoar? Né? Ou perdoá-lo? Quantas vezes deverei perdoá-lo? Na mente de Pedro era 3, segundo a tradição, segundo os rabinos, ou 7 vezes, né? Porque ele coloca até 7. É uma pergunta. Logo Jesus olha para ele e diz assim: olha, a sua conta aí não está muito boa, a sua matemática não está legal. Jesus olha para ele no versículo 22 do capítulo 18 de Mateus e diz assim: e Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas ainda até 70 vezes 7. Então, Jesus começa a narrar uma parábola. Jesus tinha um estilo pedagógico extraordinário. Ele começa a atrair a atenção daqueles que o ouvem de uma forma magnífica. E começa a dizer: olha, preste bem atenção agora no que o texto diz, hein? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Olha aí que detalhe. Semelhante a um rei, ok? Que quis acertar as contas com seus servos. E quando esse rei começa a acertar as contas com seus servos, um se apresenta. E este um que se apresenta, que é o seu servo, lhe deve 1000 talentos. E este servo possuía um conservo que devia 100 denários. 100 denários, que equivalia a 100 dias de trabalho. O servo devia 10.000 talentos. E o conservo do servo devia a este servo 100 dias de trabalho. E este servo devia ao rei 10.000 talentos. Olha que detalhe interessante. Olha que detalhe. Este servo, quando o rei lhe cobra a dívida, este servo suplica. O texto diz que este servo, ele se prostra, olha aí, se prostra e ele suplica. Ele suplica. Olha que detalhe interessantíssimo. Ele começava a suplicar-lhe. Ele começava a falar com seu senhor, dizendo: Senhor, detente na tua ira contra mim, pois eu te pagarei tudo. Mas o texto diz no versículo 27 que o rei, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida de 10.000 talentos. O rei perdoou a dívida de 10.000 talentos.
se o rei não houvesse lhe perdoado a dívida de 10 mil talentos, a venda da família dele como escravo, a venda de todos os pertences dele, não pagaria esta dívida ao rei. Porque se fosse somar em dinheiro nos dias atuais, seriam milhões de reais. E ele não teria condições de pagar ao rei estes 10 mil talentos. Ainda que ele fosse vendido como escravo, sua esposa e seus filhos, isto é, se ele tivesse, e suas propriedades, não seriam suficientes para pagar a dívida ao rei. Mas o texto diz que o rei, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida de 10 mil talentos. Esta dívida era uma dívida impagável. Era uma dívida impagável. Agora olha o que acontece. O texto também nos informa que o rei perdoa a dívida desse seu servo. E saindo o servo da presença do rei, ele se encontra com os seus conservos, que lhe devia 100 denários. Tá? Ele se depara com um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, que equivalia a 100 dias de trabalho. Mas a atitude deste servo, é uma atitude oposta da atitude do rei narrado aqui na parábola. O rei o perdoa, mas ele não consegue perdoar o conservo. O servo do rei não consegue perdoar o seu conservo. Olha que detalhe interessante. E por não perdoar o seu conservo, porque o seu conservo começou a rogar-lhe dizendo: olha, detenha-se a tua ira contra mim e eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Então, o servo do rei não quis perdoar o seu conservo. O que é o conservo? Conservo é servo do servo. Ok? Então não quis perdoar-lhe a dívida de 100 dias de trabalho. Antes, o encerra em uma prisão. Só que há um detalhe aqui. O texto diz que, e vendo os seus conservos o que acontecera, eles contristaram-se muito e levaram a notícia ao rei. E à medida que levaram a notícia ao rei, o rei se entristeceu e mandou buscar o servo e chamou à sua presença para o acerto de contas. E a pergunta do rei é: por que você não usou de compaixão para o seu conservo como eu usei para convosco? A pergunta do rei é: por que você não perdoou-lhe a dívida, sendo que eu perdoei-lhe a dívida? Não te era conveniente a ti também ter compaixão do teu conservo, assim como eu também tive misericórdia de ti? Olha a pergunta do rei. O rei ficou indignado. O rei ficou insatisfeito. O rei ficou chateado. E manda colocá-lo na prisão. O rei o manda colocá-lo na prisão. Então o rei fica indignado e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Isto é, ele nunca pagaria os 10 mil talentos. Aí você vai ler na revista aí o valor que seria esses 10 mil talentos, tá? Olha aqui, esses 10 mil talentos, você vai ver aqui na revista, segundo o mesmo comentário, equivale ao valor de 10 milhões de dólares. Ou seja, isto é, na moeda atual, no dinheiro atual, né, é uma dívida impagável. Agora, o que Jesus queria mostrar aqui nesta parábola? O que Jesus queria ensinar aqui? Qual é a mensagem? Vamos avançar?
Qual é a mensagem que nós temos aqui? O que Jesus queria ensinar com esta parábola? Olha que detalhe importante aqui que está no primeiro tópico, no terceiro subtópico, que fala acerca de uma dívida impagável. Vou ler uma parte aqui que se diz assim, o que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagarmos o incomensurável débito que geramos por causa dos nossos pecados. Ok? Então esse é um detalhe. Agora vamos entender essa questão da nossa dívida. Como funciona esse pequeno princípio? Quero dar só um pequeno princípio aqui para nós entendermos isso aqui. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim, no Éden, tá? Havia um jardim no Éden, ok? Havia um jardim no Éden, ou que conhecemos por Jardim do Éden, tá? É um jardim que estava no Éden. Deus coloca o homem e a mulher aqui. E este lugar nós conhecemos por Santíssimo. Por Santíssimo. Quando Deus colocou o homem aqui no jardim, a Bíblia diz que havia uma árvore do conhecimento do bem, tá? Conhecimento do bem e do mal, árvore, CB aqui, conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E a árvore da vida. Olha que o texto nos diz que Deus colocou o homem, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, tá? Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e também guardar. Ou seja, além do cuidado que o homem tinha que ter com o jardim que havia no Éden, o homem era o guardião do Éden. Era o guardião do Éden, do jardim que havia no Éden. Porque o texto diz que o Senhor colocou o homem e o pôs no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. E o Senhor Jeová impôs ao homem um preceito, dizendo, de todas as árvores podereis comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Menos esta. Esta era proibida. Ou seja, nós temos um imperativo. Imperativo. Dela você não pode comer. Dela você não pode comer. E o que acontece? O homem era para guardar e cultivar. O que é interessante, Adão e Eva são os primeiros seres humanos que existiram na Terra. Então, Adão e Eva deviam guardar o Éden de quê? Deviam guardar aquele lugar de quê? Aguardar porque nas regiões celestes, estava o diabo e seus anjos. O diabo e seus anjos. Lembrando que o homem foi feito de uma natureza, com uma natureza perfeita, ok? Sem sequer uma inclinação para o pecado. Então, o homem devia guardar a sua casa, que é o Santíssimo. Devia guardar a sua casa de uma influência externa que estava nas regiões celestes, que é o diabo e seus anjos. E o que aconteceu? A árvore da vida produzia, tá, vida eterna. Vida eterna. A árvore da vida produzia vida eterna.
o homem e a mulher eram vestidos de glória. O homem e a mulher eram vestidos de glória. Deus visitava Adão todos os dias. Aquilo que nós vimos acontecer com Moisés, que o seu rosto brilhava, não era nada perto da glória que estava em volta do corpo de Adão e de Eva. Alguns comentaristas dizem que eles eram vestidos por esta auréola de luz. A presença de Deus causava isso. Isso é tremendo, hein? Mas eu vou chegar onde eu quero. A árvore da vida produzia vida eterna, porém, eles não comeram da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles passariam pelo processo da eleição. Então, entrariam para o estado eterno. Para o estado eterno. Para o estado eterno. Há muitos detalhes sobre isso aqui. Mas eu quero chegar ao ponto mais rápido possível aqui da nossa lição. Há muitas riquezas aqui. Você que me acompanha, em breve você vai ter boas notícias aí. Ok? De aulas profundas que geralmente eu dou de cunho particular. Isso aqui que os irmãos ouvem é apenas um pequeno princípio. Então olha que detalhe. Se o homem escolhesse da árvore da vida, ele receberia nele a eternidade, ou seja, ele passaria a viver eternamente. Mas a Bíblia diz que o homem quebra este preceito. Que preceito? O homem quebra esta regra, o imperativo, aquilo que o Senhor impôs. Impôs o Senhor Jeová, está escrito assim no hebraico. Um preceito dizendo: olha, de todas as árvores poderás comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, a morte experimentarás. Vamos entender esse princípio. Vamos entender esse princípio. Todo o tempo que o homem passou no Éden, ele não comeu desse fruto. Ele não comeu desse fruto, que é o fruto da árvore da vida. Mas a Bíblia diz que mediante a tentação do diabo, eles incorreram em transgressão. Paulo disse isso. Eles incorreram em transgressão. A mulher transgrediu. Vou ler esse texto. Vejam esse detalhe. Porque Adão, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13, foi formado primeiro, depois Eva. Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, incorreu na transgressão. Então vejam que detalhe. A Bíblia diz que ambos agora comem do fruto. Comem do fruto. Do fruto que lhes eram proibido. Do fruto que lhes eram proibido. Vamos avançar aqui nesse detalhe interessante, dentro desse ponto. Dentro de um fruto, eles comem de um fruto proibido, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o que Deus tem que fazer? O que Deus tem que fazer? Olha isso aí, olha esse detalhe. Deus os tira deste Santíssimo. Deus os tira do jardim e coloca querubins aqui. Aqui está a história da formação do tabernáculo. Deus os tira do jardim e coloca aqui querubins
e uma espada flamejante que pegava fogo. E essa espada, ó, ela circulava isso aqui. Ela não deixava. Por quê? Porque Deus os tira do jardim e os coloca para fora. E os coloca para fora. Quando Deus os coloca para fora, Ele coloca guardiões aqui, ó. Querubins, o texto diz querubins, está no plural. Então Deus coloca guardiões aqui e uma espada flamejante. A espada flamejante dizia: para entrar aqui novamente ao Santíssimo, precisa cumprir, olha a mensagem da espada, a lei. Vejam esse detalhe, precisam cumprir a lei. Quando o homem sai para fora, perde esta glória que o envolvia, tanto o homem quanto a mulher, e ficam nus. Quando o homem sai para fora, perde esta glória e ficam nus. Deus coloca guardiões aqui. Por quê? Para proteger o caminho da árvore da vida. Por um detalhe, para que o homem não ousasse tentar entrar aqui e comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque senão ele receberia nele a vida eterna estando em pecado. Ou seja, estando em transgressão. Ou seja, o homem comeria deste fruto e se tornaria um pecador eterno. Então, aqui nós temos um juízo, porque quando Deus os lança para fora, Deus libera sobre eles um juízo. A morte experimentarás. Olha aí, a morte experimentarás. É um juízo. É um juízo. Ok? Então, a morte experimentarás. Porque é o que o homem tem por salário. O texto diz em Romanos capítulo 6, 23, o salário, porque o salário do pecado é a morte. Então o homem tem agora por salário a morte. Então, a partir do momento que o homem pecou, ele tem por salário a morte. É por isso que Deus não permite, ele coloca guardiões na frente do jardim para que o homem não comesse do fruto proibido e se tornasse um pecador eterno. Isso é um detalhe que nós vamos estudar lá na frente. Mas chegando ao ponto que eu quero. O que acontece aqui? É aqui que o homem se torna um transgressor. Qual é a dívida que o homem tem para com Deus? Qual é a dívida que o homem contraiu? Porque esse pecado fez com que o homem transgredisse a sua lei. Então o pecado do homem está nesse simples ponto. O homem deve a Deus a observância de seus mandamentos. Porque onde há preceito há mandamento. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe, hein? É um dos detalhes. Então o que ocorre aqui? É aqui que o homem contraiu uma dívida impagável. É aqui que ele contraiu uma dívida impagável. Aí o que aconteceu nesse período? O homem contraiu esta dívida impagável. Agora, com a consciência culpada, o que ele faz? Ele se veste com folhas de figueiras. Quando ele se veste com folha de figueiras, algo acontece aí. Quando ele se veste com folha de figueiras. Porque as folhas de figueiras falam da autojustificação. As folhas de figueiras falam de algo que o homem lutando com seus próprios meios para cobrir ou para justificar-se. Olha que detalhe, hein? Então,
eles começam também, quando Deus os interroga, a se vestir-se, a cobrir-se com os trajes das desculpas. Então é aqui que o homem contrai a dívida. Agora, o que era necessário para o pagamento desta dívida? O que era necessário para o pagamento desta dívida? Aí você tem que estudar Levítico capítulo 25, onde vai falar de um parente remidor. E aqui também começa a história da redenção. Por que a história da redenção? Porque quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 2, nós vemos a história da redenção. Tá? No capítulo 3, versículo 15, o texto diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que detalhe. Agora percebam aqui, o homem é um transgressor. O homem feriu, não observou, o homem peca em não observar os mandamentos de Deus, isto é, em não praticá-lo. Agora, só havia um meio do homem se salvar. Como? Pelos seus próprios meios? Impossível. Porque quando ele tentou se cobrir com folha de figueiras, ele não conseguia por si mesmo. Autojustificação. Qual é o outro meio? Outro meio era um parente mais próximo. Estou falando por tipos, já ligando a Levíticos. Falando por tipos dentro do campo do mundo espiritual. Só havia esse outro meio. Que outro meio? Primeiro, como disse aqui, ele enriquecer-se e pelos seus próprios meios pagar a sua dívida, né? Pelos seus próprios meios pagar a sua dívida, ou por intermédio de um parente remidor. Então, vejam que detalhe importante isso aqui. Então, o homem contrai a dívida, tem uma dívida impagável. Olha a parábola. 10.000 talentos. Impagável. Por quê? Porque a espada dizia, tem que cumprir a lei. Homem nenhum foi capaz de cumprir a lei sem pecar. E não pecar. Por quê? Homem nenhum. Porque quando o homem peca, esta natureza, olha aqui, isso aqui é de natureza, tá? Natureza, que era perfeita, perde a sua perfeição. Por quê? Porque todos sem exceção, que nascem de Adão, já nascem inclinados ao pecado. Então todos estão caídos em Adão, seminalmente. Olha o sêmen. Todos estão caídos em Adão seminalmente. Então vejam esta parábola. Esta dívida é impagável. Então como é que Deus faz para resolver a questão da dívida? Deus faz da seguinte maneira. João capítulo 1. Evangelho que escreveu João capítulo 1. Porque é necessário cumprir a lei. Olha o que ele faz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha que detalhe magnífico. E o Verbo era Deus. Agora veja isso aqui. A Bíblia diz que Deus enviou. Como? No princípio ele era o Verbo, isto é antes do Gênesis. Ele já era. No princípio ele já era. Ele é antes do princípio. Ele já era o Verbo.
Então, como é que Deus enviou o seu Filho? O que acontece? Aqui está a eternidade. Olha o amor de Deus. Aqui está a eternidade. Aqui está a terra. Ok? Temos a eternidade e temos ali a terra. Aqui, ele já era o verbo. Tá? Ele já era o verbo. O dabar no hebraico. Verbo no grego, dabar. Verbo no grego e dabar no hebraico. Na eternidade ele já era o verbo. Então quando ele entra no princípio era o verbo, aqui ó, no princípio de todas as coisas, ele já era. Agora o que acontece? O que acontece? Este verbo, Deus ama o mundo. Olha, já estamos lá na frente. Olha o amor de Deus, olha o amor. Deus ama o mundo. Tá? Temos aqui uma metonímia. Metonímia. Tá? Porque está explicando pessoas. Tá? O mundo aqui é pessoas. Deus ama o homem, Deus ama as pessoas. De tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Como? Através do ventre de Maria. Olha que coisa tremenda. Ele se torna o que ele não era. O que é? Carne. E o verbo se fez carne. E ele tabernaculou entre nós. Olha que tremendo. E o verbo se fez carne no versículo 14. E ele tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória como o do unigênito do Pai. E o texto ainda diz: cheio de graça e de verdade. Então, como é que ele vê o mundo? Deus ama as pessoas, ama o mundo, o uso de uma metonímia, tá? Deus ama o mundo de tal maneira, ao ponto do verbo se encarnar. Ou seja, ele se torna o que ele não era. Por quê? Para pagar a dívida, ele precisava ser homem. 100% homem. Ele esvazia-se de seus atributos e vem como 100% homem. Temos que tomar cuidado com o docetismo, hein? E com o triteísmo, hein? Ok? Então aqui, ó, ele é 100% homem quando ele se encarna. Porque para pagar a dívida que era impagável, dentro do ponto de vista humano, ele precisava ser homem. Agora, como ele pagaria a nossa dívida? Lembrando que ele não vem seminalmente de homem nenhum. Então, quando ele nasce, ele não nasce com uma natureza inclinada ao pecado. Então, ele não está caído em Adão. Quando Jesus nasce, quando o verbo se encarna, ele não está caído em Adão. Então, ele é o único apto para pagar a dívida. Olha o amor de Deus. A dívida é impagável. A dívida é impagável. Aí o que acontece? Jesus vem, se encarna e ele faz algo extraordinário. Como eu disse, isso aqui é apenas um pequeno princípio. Ele faz algo extraordinário. O que é que ele faz? A Bíblia diz que ele vai para a morte e morte de cruz. Porque a cruz é o segredo da vitória. A cruz é o segredo da vitória. O diabo tentou impedir que ele fosse para lá. Os irmãos vão observar que as influências para fazer Jesus pecar sempre foram externas. Ele não possuía a mesma inclinação que eu e você temos para o pecado. É por isso que ele é chamado de último Adão. O primeiro Adão não tinha pecado. O primeiro Adão podia não pecar. E depois que pecou, não podia não pecar. Como disse Agostinho, se não me falha a memória. O segundo Adão, o último Adão, que é Cristo, ele podia não pecar, como podia pecar.
Só que ele não pecou pelas influências externas. Então ele não nasce com inclinação ao pecado, como eu e você nascemos, já inclinados ao pecado. Agora percebam esse detalhe aqui. Percebam esse detalhe. O único meio de pagar a dívida é na cruz. Por quê? Porque Deus foi ofendido. Deus foi ofendido. Só que há um detalhe tremendo. Há um detalhe tremendo. O próprio Deus, que poderia ser o nosso credor, providenciou uma forma para que pudéssemos pagar a nossa dívida. Deus, que podia ser o nosso credor, o Senhor Deus, que foi ofendido, que podia ser o nosso credor, providenciou enviando o seu Filho amado, o Verbo, se encarnando para morrer na cruz, para pagar a nossa dívida. Então, Jesus não pecou. Como é que eu sei que ele não pecou? Porque quando ele morre, os germes da corrupção não decompõem o seu corpo. Não decompõe o seu corpo. O texto diz que ele não viu a corrupção. A corrupção são aqueles germes, ou seja, a morte que carregamos na barriga, que é o que trabalha para a decomposição do corpo. Quando a pessoa falece, quando a pessoa morre. Então ele não viu a corrupção, por quê? Porque ele não pecou. Em tudo ele foi tentado, porém não pecou. Então era o único apto. Por quê? Porque ele cumpre a lei. É aqui que ocorre a expiação. É aqui que ocorre a expiação. É na cruz do Calvário que ocorre a expiação. Esse é um detalhe muito importante. Porque aqui ocorre a expiação pelo sangue. A expiação pelo sangue. Por quê? A expiação pelo sangue. Por que a expiação pelo sangue era necessária aqui? Porque ela era a única forma que... Vamos explicar aqui. Era a única forma que satisfaria a lei divina. A expiação pelo sangue era necessária por quê? Porque ela era a única forma de satisfação da lei divina. Caso contrário, essa lei seria vã. Ok? E seu legislador escarnecido. É um detalhe tremendo. Olha que detalhe. A expiação, porque há diferenças. Ó, você não pode confundir quando se estuda os termos da redenção, você não pode confundir os termos, tá? Nós temos pelo menos alguns termos relacionados à redenção. Mas veja esse detalhe aqui. A expiação é do pecado do pecador. Ok? E a redenção? A redenção é da pessoa do pecador. E a propiciação? A propiciação tem a ver com Deus em relação ao pecador já perdoado. Então isso é um detalhe. Tá? Então aqui ocorre a expiação. Lembrem-se que João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui, que detalhe, hein? Que tira o pecado do mundo. Então é aqui que ele tira o pecado do mundo, ou seja, das pessoas que nele creem. Então na cruz ele paga a nossa dívida. Vamos lá, vou provar que é na cruz que ele paga a nossa dívida. Que ele paga o que chamamos de dívida impagável. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tá? Capítulo 2, versículo 14. Havendo anulado o escrito legal com os seus decretos que eram contra nós, aboliu-o inteiramente, tomando daquele meio,
e trouxe-o para fora, cravando na cruz. Então é aqui que a nossa dívida é paga. É aqui que a nossa dívida é paga. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Vejamos aqui um versículo. Não é esse versículo. 1 João capítulo 3, versículo 20. Desculpem. 1 João capítulo 3, versículo 20. Vamos ler esse versículo para que você possa meditar aí. Versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e temos nosso coração certificado diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, consideremos a Deus, que é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados meus, se nosso coração não nos declara culpados, temos confiança diante de Deus. Coisa tremenda. Então, como ele morre na cruz, maior é Deus. Por quê? Porque se o nosso coração nos condena, consideremos a Deus, que é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Irmãos, pense num detalhe interessante. E eu vou encerrar isso aqui, chegando ao ponto que eu quero chegar. Vou ler mais um texto aqui, ó. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos santifica de todo pecado. Olha que detalhe interessante. Nos santifica ou nos purifica, como está em nossas traduções. Agora, terminando isso aqui, a dívida era impagável. Então, quando Jesus morre na cruz, o que é que ele faz? O que é que ele faz? O que é que ele faz? Ou seja, a nossa dívida era insolvente. Não havia como pagá-la. Mas quando ele morre na cruz, o que é que ele faz? Qual é a mensagem que temos aqui? Nós temos aqui que todo pecado é uma dívida insolvente. Ou seja, não há como pagá-la. Ou seja, se Deus cobrasse segundo a perfeita justiça, seríamos condenados como devedores insolventes. Então, ele faz esta comparação. O que Jesus quer ensinar? Olha, a dívida dos homens é impagável, mas eu vou pagar essa dívida. O rei perdoou algo que era impagável. Olha aqui, ó. O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagarmos um incomensurável débito. Então, olha a comparação. O rei perdoa a dívida que era impagável. Está entendendo? Perdoa a dívida que era impagável. Já o servo do rei não consegue perdoar aquele que lhe devia 100 denários ou 100 dias de trabalho. Então, ou seja, qual é a mensagem que nós temos aqui? Qual é a mensagem que nós temos aqui? Nós temos a mensagem do perdão. Assim como está no tema aqui, ó. Assim, tá? Assim, ou seja, perdoamos, assim como nós fomos perdoados, tá? Olha a mensagem do tema. Perdoamos porque fomos perdoados. É desta forma que está no tema. Agora veja isso aqui. O que é perdão?
Qual é a mensagem que nós temos aqui? O que é perdão? Perdão implica na capacidade de anular a dívida contraída de nosso irmão contra nós mesmos e que jamais será lembrada. Ou seja, é o que Deus fez por nós na cruz. Jamais esta dívida será lembrada. Por quê? Porque Ele fez isto por nós na cruz. Agora, encerrando esta aula, diante desta mensagem, nós não tínhamos capacidade de pagar essa dívida, mas Jesus pagou na cruz, cumpriu a lei e ressuscitou. Cumpriu a lei e ressuscitou. Agora, qual é o nosso dever nesses dias? Nosso dever nesses dias é agir com misericórdia, tá? Ou seja, devemos dar o presente que recebemos. E para concluir, eu quero ler aqui, ó, algo importante. Algo importante. Algo muito importante. Qual é a mensagem que a parábola quer transmitir? A mensagem que a parábola quer transmitir é unicamente o perdão de Deus e a obrigatoriedade que os homens têm em perdoar a função de Deus tê-los perdoados. O que Jesus queria ensinar ao dizer o valor da dívida do servo do rei? O que Cristo quer ensinar é a completa falta de esperança de pagarmos o incomensurável débito que geramos por causa dos nossos pecados, até que eles fossem perdoados gratuitamente por Deus, por intermédio da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Ok, meus irmãos? Deus te abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Continue orando por nós, que estamos trabalhando muito, irmãos. Nos ajude em oração. Tem dias aí que entramos trabalhar às 5 da manhã e à meia-noite ainda estamos acordados. Então dar esta aula aqui não tem sido fácil, Muitas vezes eu estou muito cansado, então eu rogo aos irmãos que orem por nós, que nos ajudem em oração. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho.